Olha nós aqui de novo. Agora nós vamos entrar na primeira lei da termodinâmica, tá certo? Espero que vocês gostem e aprendam alguma coisa, tá legal? De novo. Então, na realidade, a matéria não é nova, ela é continuação do que a gente está vendo, certo? Nós fizemos o estudo dos gases e estudamos já cálculo do trabalho realizado por uma massa de gás, certo? Então, agora nós vamos entrar na primeira lei da termodinâmica, que ela está coligada com os outros assuntos anteriores. Tá legal? Então vamos lá. Bom, primeira lei da termodinâmica. Então é o seguinte, o que é que nós... vamos ver de novo a mesma coisa que a gente viu, né, a mesma figura que nós estamos analisando já algumas aulas. Né? Então, nós temos um recipiente, né, onde existe um gás, certo? Se você ceder calor para esse gás, né, através de algum objeto, ele ganhar calor, esse gás, né, do meio externo. Esse gás, o que vai acontecer com ele? Ele pode expandir de volume, se essa tampa aqui ela estiver livre para isso, né, se ela for móvel. Então ele pode expandir, que a gente chama de êmbolo. E se há movimento, certo? Se há movimento, isso significa que houve a realização de um trabalho. Esse trabalho agora nós vamos representar por essa letra aqui, certo? Que é um ômega, um W, né? Eu botei W, mas é um ômega para diferenciar de temperatura. Muita gente confunde trabalho com temperatura, né? Então, para não usar a mesma letra, né? Muitos livros usam uma letra parecida com essa aqui. Então, essa letra aqui vai ser representação de trabalho. Então, tem movimento, né? O gás expande, realização de trabalho. Assim são as máquinas térmicas, né? A máquina térmica nada mais é do que ela usa o calor, quantidade de calor, né, e a expansão do gás ou para realizar trabalho, para realizar movimento, e com isso a gente pode criar as máquinas térmicas. Esse é o princípio básico físico, certo? Bom, mas para isso o que acontece? Então, o ideal seria que todo esse calor que eu estou gastando aqui, essa energia em forma de calor que eu estou transferindo para o gás, se transformasse em trabalho. Só que isso não acontece. O gás, ele às vezes, ele aumenta e aumenta bastante a temperatura. Então, parte dessa energia que eu estou cedendo para o gás, uma parte ela aumenta a temperatura, que a gente vai chamar de ΔU, que é a variação da energia interna. As moléculas ficam mais ativadas, mais agitadas, e esse gás vai expandir e vai realizar trabalho. Então, o calor, nós temos que considerar a variação da energia interna do gás e o trabalho realizado. Então, essa letrinha vai representar trabalho, que a gente vai usar como unidade de sistema internacional Joule. A quantidade de calor que a gente vai ceder, ou o gás vai perder, vai ser em Joule também, vai representado pela letra Q. E o ΔU é a variação da energia interna, que é a temperatura. Se a temperatura aumentar, é porque a variação da energia interna aumentou. Se a temperatura desse gás diminuir, é porque a variação da energia interna diminuiu. E o primeiro princípio da termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica, que é uma lei da natureza, né? ela é ela nada mais é do que a conservação da energia. Né? Então, essa quantidade de calor aqui, que o gás recebeu, as duas somadas, que é a variação da energia interna e o trabalho, tem que ser igual à quantidade de calor. E isso num sistema isolado, né? Não considerando que o sistema interaja com o meio externo ou com outro sistema. Nós estamos considerando só esse sistema. Quantidade de calor, o gás e o trabalho. Então, só para vocês entenderem, vamos supor, se eu fornecer 1.000 joules de calor aqui para esse gás, e a variação da energia interna que ele subir esse gás, que a energia for 600 joules, quanto tem que ser o trabalho? Pô, se eu dei 1.000, esse 1.000 ele usou 600 para aquecer o gás, para a energia interna, né, para a variação da energia interna, quanto é que sobrou para o trabalho? 400. Ó, 600, né? Então, olha, o W aqui é 400, né, que é o ômega. O trabalho é 400. Então, 1.000 é igual a 600 mais 400 joules. Certo? Esse é o princípio da equação normal. O princípio faz só isso, professor, só isso. Simplesinho, certo?
É o princípio da conservação da energia. Se eu dou 1.000 joules, esse 1.000 joules de energia no sistema fechado, ele tem que ir para algum lugar. Para onde que ele vai? Um pouco vai para a variação da energia interna e outro pouco vai para o trabalho, nesse caso aqui. Então, se eu disser que a variação de energia interna aqui é 600, né? Aqui o trabalho vai ser 400, como exemplo, certo? Vou dar um tirei esses números. Só que como não é tão simples as coisas, a vida não é tão simples assim, né? O que acontece? Tem casos e casos, né? Então nós vamos ver cada caso aqui para vocês tentar diferenciar. Então, quando o gás expande, ele aumenta de volume, certo? Ele recebe calor, ele aumenta de volume, há uma expansão, isso significa que o trabalho é positivo, quer dizer que o gás realizou o trabalho. Aqui eu botei volume 1 menor que o volume 2. Ou você pode ler volume 2 maior que o volume 1, correto? Então, o volume 1 menor que o volume 2. Ele aumentou de volume, há uma expansão, nós já vimos isso na matéria anterior, no conteúdo anterior, né? Que o trabalho é positivo. Então, botei aqui agora, nós vamos representar por essa letra o trabalho, certo? Para não confundir com temperatura. Vai ser maior que zero, ou seja, positivo, certo? Maior que zero é positivo. Bom, mas acontece o caso que o gás também pode ser comprimido, né? Ele expande e comprime. Quando há uma compressão, quer dizer que alguém realizou o trabalho que não foi ele. O trabalho foi realizado sobre o gás. O gás recebeu o trabalho. O volume 1 é maior que o volume 2, ou o volume 2 menor que o volume 1. Né? Houve uma diminuição de volume, uma compressão. Então o trabalho é negativo. O exercício não vai dar, houve um trabalho negativo de menos 1.000 joules. Não, certo? Você vai ter que observar, se for expansão, você vai ter que adotar positivo. Se for compressão, você vai ter que adotar o valor do trabalho negativo. Você vai ter que colocar na equação. Bom, também, quando a temperatura aumenta, né, isso significa que a variação da energia interna, já falamos sobre isso, ela aumenta, significa que ela é positiva. Mas o gás também pode diminuir de temperatura, certo? Então, se ele diminuir a temperatura, o que vai acontecer? A variação da energia interna vai ser negativa. Está aqui, variação da energia interna negativa. Fechou? Então, aumentou a temperatura, a energia interna pode ser positiva. Se a temperatura do gás diminuir, a temperatura é negativa. Não exatamente esses casos aqui, tá? Só dei como exemplo, só para vocês verem a figura. Certo? Mas pode acontecer em qualquer caso. Outra coisa, a gente também já sabe disso, né? Que a gente já viu isso nos conceitos da quantidade de calor. Que um objeto, quando ele ganha calor, a gente adota a quantidade de calor positiva. Quando um gás perde calor, ele pode perder calor, né? A quantidade de calor é negativa. Aqui está maior que zero e menor que zero, mas eu escrevi aqui entre parênteses para vocês verem que é negativo. Fechou? E é isso. Então, a equaçãozinha é fácil. A quantidade de calor tem que ser igual à variação da energia interna mais o trabalho. A quantidade de calor, variação da energia interna mais o trabalho. Só que cada um deles pode ser positivo, negativo ou ainda pode ser zero. Né? E quando não há variação de volume, vamos supor, o trabalho é zero. Se não há variação de temperatura também, a temperatura inicial é a mesma da final do sistema, quer dizer que a variação da energia interna também é zero. Certo? Então, eu queria que você pode bater um print dessa tela aqui, ou você copiar esses conceitos aqui, porque isso aqui vocês precisam saber para resolver o exercício, certo? Porque se você errar o sinal, você erra o exercício. A formulazinha é bem simples, a equação é bem simples, mas nós temos que saber dos sinais, tá legal? Eu vou fazer o exemplo aqui, tá bom? Então, é o seguinte, vamos lá. Num dado processo termodinâmico, certa massa de gás recebe 260 joules de calor de uma fonte térmica. Então vamos lá. Se ele recebe calor, então eu vou botar 260 positivo. Eu botei o mais ali para frisar que é positivo. Não precisaria, tá certo? Mas eu botei só para dar uma frisadinha ali. Então recebe positivo. Se fosse perdesse, né? Recebe, se ele perdesse calor, tem que botar menos de 60. Pode acontecer? Pode acontecer menos de 60. O pessoal fala que perdeu calor.
Verifica-se que, nesse processo, o gás sofre uma expansão, tendo realizado um trabalho de 60 joules. Está aqui, ó, o trabalho de 60 joules. E nós queremos saber a variação da energia interna, certo? Eu esqueci de colocar aqui o resto, na hora de digitar aqui, acabei apagando, certo? Mas ele pergunta o valor da variação da energia interna. Tá legal? Então, eu quero saber a variação da energia interna. Então é simples assim, ó. É princípio da conservação da quantidade de energia. Então, quantidade de calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Quantidade de calor 260, variação da energia interna não sei, e o trabalho é 60. Então, pessoal, olha, só olhando para essa equaçãozinha aqui, ó, quanto é que tem esse ΔU? Quer dizer, quanto que tem que ser somado de 60 para dar 200? De 60. Tem que ser 200, né? Então, ó, mas vamos fazer a matemática aqui, né? Em 60 posso passar para o outro lado, 260 menos 60, né? Dá 200, e eu chego que o ΔU é 200 joules positivo. Se você perguntar o que significa esse 200 joules positivo, significa que a temperatura aumentou, que a variação da energia interna dele aumentou. Tá legal? Nesse processo. Vamos para o próximo. Então aqui, ó. Vamos ver. Durante um processo, são realizados 100 joules de trabalho sobre o sistema, observando-se que seu volume diminui. Então, ainda frisou, ó, o trabalho foi realizado sobre o sistema. Claro que é óbvio que o volume vai diminuir. Ainda fala. Então, se o volume diminui, significa que esse 100 é negativo, ó, compressão, trabalho negativo. Tem que lembrar disso, certo? E houve um aumento de 50 joules na sua energia interna. Ó, então, 50 joules aumentou, é positivo, certo? Aí ele pergunta, determina a quantidade de calor trocado pelo sistema, especificando se foi adicionado ou retirado o calor. Ou então ele quer saber a quantidade de calor. Então, ó, a equaçãozinha, a quantidade de calor é igual a ΔU mais trabalho. Tu tem que o ΔU é 50 e o trabalho é menos 100. Tu chega na quantidade de calor de menos 50. Bem fácil, simples assim, certo? Só tem que lembrar dos sinais. Só esquece os sinais. Se tu botar mais 100 aqui, fica 150, já dá errado. Fechou? Então essa é a resposta. O que significa esse menos 50? Significa que foi retirado o calor do sistema. O gás não ganhou calor, ele perdeu. Certo? Ele perdeu o calor. E a resposta, né, do nosso exercício, então, é menos 50 joules, sendo que esse menos 50 joules significa que foi retirado o calor do sistema. Certo? Ele perdeu energia. Perdeu calor. É uma forma de energia. A última está acabando já, você aguenta bem tranquilinho aí, tá? Então é o seguinte, isso aqui é a mais simples que tem, certo? São que mais alunos têm dúvida, mas é o que mais tem, é simples exercício, muito simples, né? Matematicamente ele é simples. E óbvio, são fornecidos 14 joules para aquecer certa massa de gás, certo? Então 14 joules de calor, né? Para aquecer. Então a quantidade de calor, 400 joules. Qual a variação da sua energia interna? Só isso que ele perguntou. Eu doei 14 joules para um gás, eu quero saber qual a variação da energia interna. Mas espera, olha o que está escrito aqui, ó. Aquecer certa massa de gás a volume constante. Então, quando o volume aumenta, significa que o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, o trabalho é negativo. Expansão, compressão, positivo e negativo. Ora, se o volume não aumenta e se o volume não diminui, tipo uma panela de pressão que a tampa é fechada, você bota ali a aquecer, pega a panela vazia, aquecendo aquele ar que tem ali dentro, você está fornecendo energia para o sistema e a tampa não se move. O volume, né, praticamente, claro que varia devido à dilatação térmica, mas o volume praticamente é o mesmo, certo? Muda muito pouco o volume do gás. Então a gente pode considerar constante o volume. Então aquela transformação ali é volume constante. Então que trabalho foi realizado ali? Nada, travou, está travada a tampa não se move. Se não se move, não tem movimento, aí o trabalho é zero. Só isso, só isso. Então a gente vai adotar valor zero. O ΔU pode ser zero também, se a temperatura for constante, se for uma transformação isotérmica. Volume constante significa uma transformação isovolumétrica, né? Ou isocórica. Bueno, então, aplicando, ó, então,
a gente aquece, aquece e o volume permanece o mesmo, né? Da energia. Então, toda a quantidade de calor, ó, o trabalho vai ser zero, certo? Se ele vai ser zero, você pode tirar ele da equação. Ou significa que ΔU é igual a 14. Toda a energia fornecida para o sistema, não vai, o trabalho vai ser zero, vai ser convertido em variação da energia interna, 14 joules. E essa é a nossa resposta. Simples assim. Falou, pessoal. Até a próxima. Espero que eu vou deixar um exercício para vocês em forma de formulário, para vocês treinarem, certo? Sem estresse, tranquilo. Mas façam exercícios, tá? Continue estudando, aguente firme. Desejo saúde para vocês, felicidade e se divirtam. Tá legal? Até a próxima.